Milionário fica em choque ao ouvir mendigo negro prometer salvar seu negócio com segredo oculto. Bruno Alencar nunca imaginou que seu mundo viraria de cabeça para baixo daquela forma. Era dono de uma fortuna que parecia inabalável, com a Alencar Construtora crescendo a olhos vistos. Mas numa manhã cinzenta e pesada, sentado no banco de uma praça qualquer, vestido com uma camisa amarrotada e o rosto marcado pela derrota, ele ouviu uma voz inesperada. Se quiser recuperar tudo, tem que me ouvir. Quem falava era Davi, um jovem negro, magro, com olhos que brilhavam por trás da sujeira e da fome. Um sem-teto que ninguém notaria no meio da multidão se não fosse pela intensidade daquele olhar, sem pedir nada. Em troca, Davi estendeu a Bruno um papel amarrotado. Um bilhete que, segundo ele, vinha da falecida Júlia Andrade, a ex-secretária de Bruno, aquela que foi mandada embora sem explicação semanas antes de o escândalo da fraude estourar. Bruno sentiu o coração disparar. As palavras do bilhete surgiam em sua mente como um trovão silencioso. Ali estavam pistas que abriam caminho para a verdade, que provariam sua inocência e expunham Patrícia, sua ex-esposa, aquela mulher fria e manipuladora, que tramou nos bastidores para se apoderar de tudo e destruir sua reputação. O papel era áspero, marcado pelo tempo e pelas lágrimas. Há provas escondidas, não se entregue, dizia uma letra trêmula que parecia pulsar de tanta urgência. Bruno tremia. As dúvidas e o rancor sufocavam sua garganta numa mistura que parecia querer arrancar-lhe a voz. Como podia alguém tão simples, um morador das ruas, segurar a chave para livrá-lo do inferno em que se encontrava? O choque foi tão grande que ele quase não percebeu os sussurros das pessoas ao redor. Passantes que olhavam com um misto de curiosidade e desprezo, cochichando sobre o ex-rico agora mendigo, o homem que perdeu tudo por causa da esposa malvada. A memória da demissão injusta de Júlia veio como uma facada. O sacrifício daquela mulher que sempre acreditou em Bruno e tinha pago caro por isso. Agora, talvez ela deixasse uma última chance para ele se reerguer. Davi não era apenas um jovem perdido. Havia algo em seus gestos firmes, na forma como falava, uma determinação inesperada. Ele não só entregara o bilhete, prometera que lutaria pela justiça, pela verdade que todo mundo parecia querer enterrar. Diante de Bruno, o mundo parecia apertar. A vergonha de perder tudo, o medo da injustiça, a dor da traição. Um nó sufocante no peito que o deixava praticamente sem ar. Ela, Patrícia, com seu sorriso falso e seus planos sujos, parecia estar a um passo de arruinar não só seus negócios, mas sua alma. Mas agora, uma luz tênue começava a brilhar naquele túnel escuro. Um fio frágil de esperança, alimentado por palavras de uma mulher morta e pela coragem de um jovem no fim da rua. O destino deles estava prestes a mudar, e o próximo passo aconteceria onde Bruno menos esperava, num leilão na sede da construtora, onde a verdade poderia explodir diante de todo mundo. Ainda assim, as sombras cresciam. O silêncio na sala ficou pesado. O sopro do que estava por vir podia ser sentido como uma ameaça. Davi sabia que a polícia podia estar ao lado dos poderosos, e Bruno sentia que talvez carregasse um peso insuportável. Mas ali, naquele instante, na escuridão do desespero, algo pulsava firme. Algo que ninguém poderia apagar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar estava pesado na sala de leilão, e a tensão quase fazia Bruno sentir-se sufocado. Davi ao seu lado parecia tão resoluto, mas o coração de Bruno pulsava com desconfiança. Ele olhou em volta, os rostos conhecidos, os olhares curiosos, mas, na verdade, tudo se resumia àquele bilhete amassado em sua mão. Ele precisava de respostas e rapidamente. Você tem certeza do que isso significa? Ele sussurrou para Davi, sua voz trêmula. Davi apenas assentiu, os olhos confirmando que havia algo maior em jogo. O homem se preparava para falar, quando, de repente, um grito cortou o silêncio como um punhal. Ele não pode fazer isso! É uma farsa! Uma mulher se levantou no fundo da sala, seus olhos vidrados de ansiedade. Era Patrícia, sua ex-esposa, agora na linha de frente do tumulto, quase como se tivesse surgido do nada. Bruno, você não entende. Ele está tentando te manipular. A revelação foi como um balde de água fria. Patrícia sempre foi a mestra na manipulação. E agora, ali estava ela, plantando dúvidas na mente de todos. Mas por quê? Cale-se! Gritou Bruno, a raiva inundando seu peito. Você não tem mais poder sobre mim. O murmurinho da multidão cresceu. As pessoas comentando, avaliando, cada uma com sua ideia do que estava acontecendo. Mas Patrícia não se deixou abalar. Com um sorriso sardônico, ela continuou. Você realmente acha que esse mendigo sabe mais do que eu? É um jogo, Bruno. Acredite em mim como você sempre fez. E então o inesperado aconteceu. Um grito estrondoso ecoou pela sala, seguido por um barulho ensurdecedor. As portas se abriram com um estrondo, e um grupo de homens, todos de terno, entrou de maneira abrupta. Eram agentes do governo. A evidência da corrupção em alta. Bruno Alencar, você está sob a investigação oficial por fraude e lavagem de dinheiro. Um dos homens anunciou, a intensidade de suas palavras ecoando nas paredes nuas. A sala encheu-se de murmúrios de choque e incredulidade, mas Davi, sem hesitar, deu um passo à frente. Isso não é verdade. A verdade está escondida. Ele segurou o bilhete e gritou, tem algo que precisa ser revelado, e não é o que vocês pensam. E o silêncio caiu de novo. Olhares se fixaram em Davi, e as pessoas começaram a murmurar. O que ele tem a dizer? Alguns perguntavam. Bruno se virou para Davi confuso. Que verdade é essa? A preocupação estampada em seu rosto. Davi olhou fundo nos olhos de Bruno, e com uma voz firme começou a falar. Aquela mulher que lhe mandou embora, Júlia, ela sabia mais do que você imagina. E eu sou filho dela. Os olhos de Bruno se arregalaram. O peso da revelação esmagou. Ele não queria acreditar. Como podia ser possível? Eu não. Isso não pode ser verdade. Bruno gaguejou, a mente girando, repleta de perguntas e dúvidas. Se você quer encontrar as provas que precisam ser trazidas à luz, você precisa confiar em mim. E só assim poderá realmente entender. As palavras de Davi vibraram no ar, cheias de promessa e mistério. A sala estava em choque, e o que estava prestes a seguir poderia mudar tudo. Bruno, em sua jornada da ruína à redenção, agora estava diante de uma escolha.
acreditar no que antes parecia impossível ou se entregar a um futuro obscuro e incerto, com seu destino pendurado na linha. E enquanto todos aguardavam, inquietos, a próxima revelação, o telefone de Bruno vibrou no bolso, trazendo mais uma onda de adrenalina. Ele o tirou e a mensagem na tela fez seu coração parar. Você está cercado. Não confie em Davi. O que estava por trás dessa mensagem? Quem havia enviado? A verdade agora parecia mais distante do que nunca. E a sala, que há momentos era cheia de esperança, sentiu o peso do medo e da incerteza. O ar estava pesado na sala de leilão e a tensão quase fazia Bruno sentir-se sufocado. Davi, ao seu lado, parecia tão resoluto, mas o coração de Bruno pulsava com desconfiança. Ele olhou em volta, os rostos conhecidos, os olhares curiosos, mas, na verdade, tudo se resumiu àquele bilhete amassado em sua mão. Ele precisava de respostas, e rapidamente. Você tem certeza do que isso significa? Ele sussurrou para Davi, sua voz trêmula. Davi apenas assentiu, a intensidade de seu olhar confirmando que havia algo maior em jogo. Bruno estava prestes a questionar quando um grito cortou o silêncio como um punhal. Ele não pode fazer isso. É uma farsa. Uma mulher se levantou no fundo da sala, seus olhos vidrados de ansiedade. Era Patrícia, sua ex-esposa, agora na linha de frente do tumulto. Bruno, você não entende. Ele está tentando te manipular. As palavras dela atingiram Bruno como um golpe, mas ele não tinha tempo para hesitar. Cale-se, gritou, a raiva borbulhando. Você não tem mais poder sobre mim. Mas Patrícia não se deixou amedrontar. Com um sorriso sardônico continuou. Você realmente acha que esse mendigo sabe mais do que eu? É um jogo, Bruno. Acredite em mim como você sempre fez. E então uma onda de choque percorreu a sala. Os seguranças que Patrícia trouxe entraram, ameaçadores. Bruno Alencar, você está sob investigação oficial por fraude e lavagem de dinheiro. Um homem de terno anunciou com autoritarismo, enquanto os murmúrios na sala aumentavam. Davi, sem hesitar, se colocou entre Bruno e os agentes. Isso não é verdade. Preciso falar. A verdade está escondida. Ele estendeu o bilhete e gritou. Tem algo que precisa ser revelado, e não é o que vocês pensam. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos os olhares se fixaram em Davi, expectativa no ar. O que ele tem a dizer? Murmuravam as pessoas. Bruno estava confuso, ainda tentando processar a gravidade do que estava acontecendo. Que verdade é essa? Ele perguntou angustiado. Davi respirou fundo. Aquela mulher que lhe mandou embora, Júlia, ela sabia mais do que você imagina. E eu sou filho dela. Os olhos de Bruno se arregalaram, o chocou. Quase cai, o derrubou. A mente dele girava em um turbilhão de perguntas. Não, isso não pode ser verdade. Se você quer saber a verdade, precisa ouvir. As palavras de Davi ressoavam com intensidade. Bruno sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas, de repente, um barulho ensurdecedor cortou a tensão. As portas da sala se abriram com força, e um grupo de homens armados invadiu o espaço, deixando todos em pânico. Todos no chão. É um assalto! Gritou um dos homens, e o caos se instaurou. Adrenalina pura, pessoas gritando e empurrando-se. Bruno, apavorado, procurou por Davi no meio da confusão. Ele queria entender, queria saber a verdade, antes que tudo acabasse. O que Davi estava tentando lhe contar? Ele olhou para Patrícia, seus olhos refletindo desespero. Você trouxe isso! Você fez isso acontecer! Bruno estava em estado de choque. Eu não sabia!
Patrícia tentou se justificar, mas a urgência do momento a dominou. Davi se virou, olhos brilhando com uma determinação rebelde. Não é esse o fim, ele gritava, desafiando os assaltantes. A verdade sobre Constituição e corrupção está prestes a ser exposta. Bruno ficou ali paralisado, sem saber qual movimento fazer. A situação estava fora de controle. A ideia de que Davi poderia ser seu aliado ou seu maior inimigo pegou-o desprevenido. Ele mal teve tempo de processar isso antes de ouvir um tiro. Um estrondo ecoou pela sala e a realidade desmoronou. Davi caíra e o tempo pareceu congelar. Bruno não conseguia entender. Era um amigo, um único fio de esperança em sua vida arruinada. Davi, ele gritou, correndo em direção ao corpo. Mas ao se agachar, o olhar de Davi estava fixo no teto, uma expressão de surpresa e alívio. A verdade precisa ser revelada, e então fechou os olhos. O choque assolou Bruno. O que estava acontecendo? Davi tinha um segredo mais profundo do que ele imaginava? Havia algo entre eles que ainda precisava ser desvendado. E no meio do caos, Bruno percebeu que o destino dele e de Davi não era apenas sobre a luta por justiça, mas também sobre os mistérios que conectavam suas vidas. E ao olhar em volta, em busca de respostas, Bruno percebeu que Patrícia estava se afastando, um sorriso estranho em seu rosto. O que ela sabe que ninguém mais sabe? O que ainda estava se escondendo nas sombras? A verdade não estava apenas a caminho, estava prestes a explodir em seu rosto. Davi estava deitado, a vida escorregando de suas mãos, e Bruno não sabia o que fazer. O grito que ecoou pela sala lhe parecia distante. O pânico tomou conta do lugar. A maioria das pessoas se agachou, tentando se proteger, mas Bruno não conseguia se mover. Estava paralisado, perdido no olhar de Davi, que se foi tão rapidamente. Os homens armados começaram a gritar ordens, e o caos tomou conta. Todo mundo no chão agora, gritou um deles, enquanto o medo se espalhava como fogo em palha seca. A luz do teto balançava, e o murmúrio da multidão se misturava com os gritos histéricos das pessoas. Bruno se abaixou, ao lado de Davi, sentindo uma frieza percorrer sua espinha. Não, não, Davi! Ele tocou o ombro do rapaz, esperando que ele reagisse, mas não houve resposta. E então, no meio da confusão, Patrícia apareceu, com um sorriso enigmático nos lábios. O que seria aquele sorriso? Em um momento como aquele. Bruno, escute! Ela gritou, sua voz cortando o caos como uma faca. Você precisa sair daqui, agora! Ele a encarou, confuso. Como assim? O Davi, ele precisa de ajuda. Mas Patrícia apenas balançou. A cabeça, uma expressão intensa tomou conta de seu rosto. Ele não é quem você pensa que é. Você não tem ideia do que está acontecendo. A sala parecia girar. As palavras dela eram como um ímã, puxando Bruno em direções opostas. Davi não era apenas um vagabundo perdido. Ele tinha uma identidade maior, e Patrícia estava sugerindo algo que deixava seu estômago embrulhado. Do que você está falando? O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, os homens armados começaram a se movimentar, ordenando que todos se afastassem. Um deles apontou a arma para Bruno. Você aí, levante-se! O medo envolveu Bruno como uma névoa pesada e sufocante. Ele se levantou, o coração batendo descompassado. Você não deveria estar aqui. Esse é um jogo muito maior do que você imagina. Murmúrio de Patrícia misturava-se com o caos. Ela parecia se mover com fervor, como um fantasma entre sombras, enquanto ele tentava entender. E então, a verdade que nunca esperou ouvir atravessou seu pensamento. Ele está ligado a Júlia, não está? O tempo pareceu parar enquanto Patrícia insistia.
Davi é o filho que Júlia teve antes de falecer. Ele estava se infiltrando na sua vida, Bruno. É tudo uma armadilha. O mundo inteiro girou ao redor dele. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Tudo que ele acreditou se desmanchou em segundos. A mensagem que recebeu, a que dizia para não confiar em Davi, era verdade. Mas como? Ela sabia? O desespero tomou conta dele. Por que você não me contou isso antes? O medo agora se misturava com raiva. Porque você nunca me ouviria. Você estava cego por seus próprios problemas. Patrícia gritou, e nesse momento as luzes piscaram e tudo ficou em silêncio. Um dos homens armados começou a se aproximar de Patrícia. Sua expressão era de feroz determinação. Você sabe muito mais do que deveria. Bruno sentiu um nó se formar na garganta. A cena se desenrolava diante dele, e agora Patrícia estava comprometida. Os olhos dela se arregalaram. Algo a surpreendeu. Precisam de uma prova? Ela questionou, brava, mas a expressão dela mudava, parecendo uma peça de teatro. Certo, aqui está. Patrícia puxou um celular do bolso, a tela brilhando com uma mensagem. Bruno não sabia o que esperar, mas seu instinto gritava que estava prestes a descobrir algo devastador. Quero que você veja isto. Patrícia entregou o celular a um dos homens armados. Se você me deixar sair, eu revelo tudo, mesmo sobre os seus chefes. Bruno congelou, a pressão no peito aumentando. Será que Patrícia realmente estava disposta a traí-los? Seria uma jogada desesperada de sua parte? O que estava sendo revelado era muito mais sombrio do que ele pensava. E a conversa estava mudando. O ambiente agora estava carregado de segredos, promessas quebradas e jogadas perigosas. O homem encarou Patrícia, esperando. Eles estavam em uma encruzilhada. O dilema de Bruno se intensificava. Ele não sabia em quem confiar, e a sensação de traição começava a se espalhar como uma sombra em torno dele. O celular iluminava o rosto de Patrícia com um brilho doentio, e seus lábios se curvaram em um sorriso, mas era um sorriso que não prometia nada bom. As luzes tornaram-se instáveis, e Davi estava ali, silencioso, mas intenso. O que ele realmente sabia? A verdade agora estava prestes a vir à tona, e poderia mudar tudo. Bruno precisava decidir. Ele olhou para o rosto de Patrícia, depois para Davi. Alguma coisa estava profundamente errada, e a história, que antes parecia clara, agora era um mar de incertezas. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo que poderia arrastar todos ao seu redor. O ar estava carregado de tensão, e o olhar de Bruno se alternava entre Davi e Patrícia, cada vez mais confuso. O celular brilhante nas mãos do homem armado se tornava um ponto de atenção, e todos pareciam esperar a revelação que transformaria aquele momento. "O que tem nesse celular, Patrícia?" Bruno perguntou, sua voz falhando entre o medo e a raiva. Ela apenas sorriu, como se tivesse em suas mãos todo o poder do mundo. "Você vai ver, Bruno. Todos vão ver." A esperança que ele tinha se esvaía rapidamente. Ele sentiu um nó na garganta, um pressentimento de que algo muito mais profundo se desenrolava ali. Os homens armados, com rostos impenetráveis, deram um passo à frente. "Chega de conversa fiada. O que está acontecendo aqui?" Um deles gritou, pressionando a arma contra o peito de Bruno. Ele podia sentir o frio metal contra sua pele, e a pulsação em suas têmporas disparava. Então, Patrícia começou a falar, sua voz agora ressoando com autoridade. "Esse mendigo", ela olhou para Davi. "Ele não é apenas um simples vagabundo. Ele é o filho de uma das maiores figuras da máfia que você conhece.
E o que você está prestes a fazer, Bruno, é se enredar em um jogo que você não pode vencer. As palavras dela o atingiram como um meteorito. Você está mentindo. Ele não queria acreditar, não só em Patrícia, mas no que ela estava insinuando sobre Davi. Uma onda de incredulidade e choque tomou conta de sua mente. Davi, ainda no chão, encarou Bruno, sua expressão se transformando. É verdade, Bruno. Eu tinha que fazer isso. Eu não sabia como te contar. Falou, voz trêmula. Júlia me deixou com um segredo. Um que poderia fazer você triunfar. Precisamos agir rápido, ou a verdade nos engolirá. Mas a atmosfera já estava turva demais. Bruno olhou ao redor, notando o pavor crescente nos rostos das pessoas que ainda estavam na sala. O ambiente burburinhava com sussurros. Quem era realmente Davi? O verdadeiro filho de Júlia? O que havia de verdade na história dele? Chega! Gritou Patrícia, cortando a onda de confusão. Seja qual for a verdade, este homem não pode continuar aqui. E então, como se tivesse apertado um botão invisível, os homens armados começaram a avançar em direção a Davi. Bruno sentiu o terror se acelerar em seu peito. O tempo parecia se estender, e tudo ao redor ficou em câmera lenta. Não, Davi! Ele gritou, se atirando na frente de Davi, bloqueando-o. E nesse momento, o celular de Patrícia vibrava ou começou a tocar uma música estrondosa, como uma sirene. Era uma mensagem. Você está em perigo. Fuja agora. Não confie em Patrícia. Ela é a razão pela qual tudo isso começou. A voz de um homem ecoou em sua mente, e uma onda de adrenalina passou por ele. Bruno percebeu que precisava agir rápido, mas a revelação da mensagem cortou brutalmente sua linha de raciocínio. Como ela sabia? Justo quando estava no auge da confusão, um tiro ecoou, e o corpo de Patrícia caiu ao chão, o ar cortado por gritos e caos. Bruno hesitou, paralisado pela cena. O peso da traição se instalou como um veneno em suas veias. Patrícia! Davi gritou. Mas estava tarde demais. O que estava acontecendo? O que levou a isso? Patrícia tombada, sua expressão agora, fixada em surpresa e dor, mostrava como a vida fluía de seus olhos. E enquanto Bruno tentava entender a cena diante dele, a realidade começou a se desmanchar. Davi, com uma grincha de dor, olhou para Bruno e disse: Agora você entende. O jogo está apenas começando. E aquelas palavras ecoaram na mente de Bruno, enquanto as sombras do passado e do presente se confundiam. O destino deles estava entrelaçado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Desesperado, ele sabia que precisava descobrir a verdade, mas o que ela revelaria? A sala encheu-se de pessoas em pânico, correndo em busca de uma saída. Gritos misturados com o som de sirenes que se aproximavam. E no meio do caos, Bruno ficou com a mente atordoada. A verdadeira natureza de Davi, as verdadeiras intenções de Patrícia, o segredo que Júlia realmente deixara, tudo girava em torno dele. Era hora de fazer uma escolha. Vamos! Davi gritou, puxando Bruno para a saída. Enquanto Bruno hesitava, incapaz de decidir entre seguir o que restava de sua vida ou descer ainda mais no poço da corrupção que agora o cercava. E enquanto segurava a mão de Davi, o que eles encontrariam do lado de fora? Bruno e Davi correram para fora da sala de leilão, a adrenalina pulsando em suas veias. O som do caos ainda ecoava atrás deles, mas Bruno não tinha tempo para pensar nisso. A vida de Davi estava em jogo, e ele precisava entender a verdade. Não havia mais espaço para dúvidas. Precisamos nos esconder, Davi gritou, puxando Bruno em direção a uma rua lateral. O pânico estava estampado em seus rostos,
quando entraram em um beco sombrio. Longe da confusão, eles pararam por um momento, ofegantes, com o coração ainda acelerado. A imagem de Patrícia caída no chão ainda assombrava a mente de Bruno. O que tinha acontecido ali era um pesadelo, sem dúvida. Mas havia algo mais. As palavras de Patrícia ecoavam em sua cabeça. O que ela dissera sobre Davi. O que isso significava para tudo. Ele olhou para Davi, que tinha a respiração pesada e os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Por que ela disse aquilo? De que você é filho de Júlia. O que isso quer dizer? Bruno estava prestes a estourar, a angústia se acumulando dentro dele. Davi mordeu o lábio, relutante em responder. Bruno, não é tão simples. Eu e Júlia, nós temos um passado. Ela me adotou quando eu era apenas uma criança. Fui criado longe dos olhos do mundo, e Patrícia, ela sabe disso. Davi falava rápido, como se estivesse tentando descrever um sonho antes que ele se apagasse. Ela quer me fazer parecer o vilão, mas a verdade é mais complicada. A mente de Bruno fervilhava. O que mais ele não sabia? Você precisa me contar tudo, exigiu. Mas a tensão no ar parecia inquebrantável. Os olhos de Davi estavam perdidos, como se ele estivesse lutando contra um mar de memórias. Os olhos dela, sempre observando, sempre planejando. Davi murmurou, sua voz carregada de nostalgia e dor. Ela nunca quis que você soubesse de mim. Agora que Patrícia sabe quem sou, ela fará o que for necessário para me calar. Nesse instante, o corpo de Bruno estremeceu. A realidade se tornou ainda mais assustadora. O que Patrícia estava realmente fazendo? E o que mais ela escondia? Precisamos encontrar Júlia. As provas que ela deixou, elas podem provar que sou inocente, que você não tem nada a ver com isso, Davi disse, sua esperança ressurgindo. Mas enquanto falava, Bruno recebeu uma mensagem em seu celular, a tela iluminando seu rosto sombrio. O remetente desconhecido, mas reconheceu a voz que havia soado em sua mente. Você está cercado. Está em perigo. Fuja antes que seja tarde. Era uma ordem cortante. A mensagem fez seu coração disparar. O fôlego se foi. Os dois se entreolharam. A tensão havia se intensificado. Precisamos ir agora, Davi disse, e eles começaram a correr novamente. Mas quando chegaram na esquina da rua, algo estranho aconteceu. Uma figura familiar se destacou na escuridão, cabelos longos e uma presença imponente. Era Júlia. Vocês estão atrasados, ela disse, com um sorriso enigmático que fazia o estômago de Bruno revirar. Eu estava começando a perder as esperanças. Bruno congelou. A realidade que ele conhecia começando a desmoronar. Você está viva? Ele não conseguia acreditar. Era impossível. Júlia estava morta. Era o que todo mundo dizia. Não temos tempo para explicações agora. Mas você precisa entender uma coisa. Júlia continuou, seu olhar intenso percorrendo os rostos deles. O jogo se tornou maior do que imaginei, e Patrícia está no centro disso. O que ela não sabe é que há mais segredos entre nós do que você pode imaginar. Davi olhou para Bruno e depois para Júlia, confuso. O que você sabe sobre mim? Sobre meu passado? Sua voz tremia. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou. Um carro preto parou abruptamente, e 2 homens armados desceram dele. As luzes brancas iluminavam a cena, revelando a verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Ela não é quem você pensa que é. Um dos homens gritou, apontando para Júlia. Ela fez parte de tudo isso. E agora, aqui está você, filho da enganação. O chão pareceu desabar sob Bruno. Tudo que ele acreditou, tudo que ele lutou para entender. A verdade era um labirinto de mentiras, e ele estava no meio. O que isso significava? Quem eram realmente Davi e Júlia? A sala de leilão, as revelações,
a traição, tudo havia se tornado uma armadilha. E enquanto os homens se aproximavam, Bruno se sentiu preso, sem saber em quem confiar. O que mais deveria descobrir? O som dos passos se aproximando dominou tudo, mas a única coisa que podia ver era a infinidade de segredos que se desenrolavam diante dele. Que fim esses segredos poderiam ter? Os homens armados estavam cada vez mais próximos. Bruno podia sentir o ar pesado, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Júlia, uma figura de seu passado, agora ameaçada por sua própria presença. "O que você fez, Júlia?" ele perguntou, seu coração batendo forte. Ela não respondeu, mas seu olhar era intenso e cheio de segredos. Então, do nada, a figura que parecia se aproximar com más intenções parou. Um dos homens armados olhou para Bruno. Disparou. "Não se mova. Estamos aqui por uma razão." A tensão na sala era palpável. Os murmúrios da multidão, antes preenchidos de incerteza, agora tornaram-se sussurros agoniados. Júlia respirou fundo, como se soubesse que precisava falar. "Bruno, você não entende. Patrícia está em perigo. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde." O pânico em sua voz ativou algo dentro de Bruno. Ele sabia que as palavras dela eram carregadas de emoção, mas a dúvida o corroía. O que ela realmente queria? O homem armado interrompeu. "Essa história está se complicando demais. Você tem que decidir. O que você vai fazer, Bruno?" Ele estava pressionando, e a situação estava se tornando crítica. O tempo parecia se arrastar, enquanto Bruno tentava entender. "Cale-se!" Patrícia gritou, ergueu a mão. "Você não deve estar aqui. Isso tudo é um jogo, Bruno." E naquele instante, enquanto a tensão explodia, uma forte explosão irrompeu do fundo da sala. O som foi ensurdecedor, uma onda de choque que empurrou todos para trás. E por um momento, tudo era um turbilhão de fumaça e gritos. Bruno se levantou, a mente confusa. O que estava acontecendo? Ele procurou Davi, mas não o viu. "Davi!" ele chamou, a voz tremendo. O pânico tomou conta dele. E quando o caos parecia ter seu clímax, uma mulher surgiu entre a fumaça, com uma presença imponente. Era Ana, a irmã de Patrícia. "Chega!" ela gritou, sua voz ressoando como um trovão. Bruno ficou paralisado. Ana havia desaparecido há anos. O que ela estava fazendo ali? "Você sempre esteve envolvida, não é?" "Você está do lado de Patrícia!" Bruno exclamou, incrédulo. Mas Ana pouco se importou. "Você não entende, Bruno. Essa história não é só sobre você e o que Patrícia fez. É muito maior." E com um gesto rápido, ela puxou um documento amarelado do bolso. "Aqui está. As provas que podem mudar tudo, incluindo quem realmente sou eu." A sala ficou em um silêncio absoluto enquanto ela abria o papel. O que estava escrito ali poderia quebrar todas as ilusões que todos tinham sobre si mesmos. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outra explosão ecoou, e parte da parede desabou. Todo mundo gritou, e a confusão generalizada se instalou. As luzes falharam, e o pânico tomou conta. Mas antes que Bruno pudesse processar tudo, Ana revelou uma verdade devastadora. "Vocês todos precisam saber. Patrícia não é minha irmã. Ela é minha mãe." O clima na sala mudou radicalmente. Os olhares se fixaram em Patrícia, que ficou pálida. A máscara de controle caindo por terra. "Não, isso não é verdade!" ela gritou, desesperada. Mas o olhar de Ana era inabalável. "Sim, Patrícia. A verdade está diante de todos nós.
A revelação deixou Bruno sem palavras. Tudo o que ele acreditou estava em ruínas. Ele olhou para Davi, que ainda estava ali, mas agora com uma nova luz nos olhos. Isso faz sentido, Davi disse, como se finalmente todos os quebra-cabeças estivessem se encaixando. Há conexão, mas a situação estava longe de terminar. O caos se instalou. Com policiais agora isolando a área e a verdade exposta, Bruno e Davi tinham que escolher: fugir ou enfrentar aquele novo mundo de segredos e traições que agora se desenrolava diante deles. E enquanto todos se dispersavam na confusão, os olhos de Bruno se fixaram em Patrícia, que estava desesperada, o passado dela exposto. O que mais poderia surgir dessa história? O que mais eles ainda não sabiam? Ele sabia que precisava agir rápido, mas a dúvida ainda pairava. A verdade estava à espreita, mas a pergunta era: quem realmente poderia ser confiável? Bruno sentiu seu coração disparar, a revelação de Ana ecoando em sua mente. Patrícia é sua mãe? A incredulidade o envolveu como um grosso manto. Enquanto Patrícia tentava se defender com a expressão de choque, o ambiente estava prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse processar a verdade, o chão sob eles tremeu. Uma forte explosão retumbou, abalando as paredes e fazendo objetos despencar. O barulho ecoou, uma onda de caos invadiu aquele espaço, e tudo o que conheciam começou a desmoronar. A fumaça tomou conta do lugar, obscurecendo a visão. Os gritos se misturavam aos estalos de madeira, e o pânico se espalhou. O que havia acontecido? Um ataque? Bruno, atordoado, viu Patrícia perder o equilíbrio e cair, enquanto Ana tentava protegê-la. "Fuja!" gritou Davi, puxando Bruno pelo braço. Eles correram na direção oposta, tentando escapar da confusão. Os rostos das pessoas estavam distorcidos pelo medo, e o desespero pairava no ar. Conseguiram sair do prédio e o frio da noite os atingiu em pleno rosto. Mas não havia tempo para respirar. Os gritos do lado de dentro ainda ecoavam, e a sirene de um carro de polícia se aproximava rapidamente, fazendo com que os dois avançassem apressados por uma rua deserta. "Precisamos ir para um lugar seguro", Davi insistiu, enquanto olhava para trás com uma expressão de preocupação. Bruno sentia a adrenalina percorrendo seu corpo, mas o que mais o atormentava eram as palavras de Ana. Lá estavam eles, correndo sob a luz fraca de uma lanterna. Em meio ao caos, uma ideia surgiu. Aquele documento. Precisamos encontrar o que ela trouxe. Bruno sentia a necessidade de entender a verdade. As palavras que Ana dissera ecoavam em sua mente, pesadas com significado. "Mas se eles encontrarem a gente, estamos fritos", Davi respondeu, a voz ansiosa. "Patrícia e os homens que estavam com ela estão atrás de nós." Bruno parou, sentindo a gravidade da situação. E se a verdade sobre nós for mais perigosa do que imaginamos? Se aquele documento acabar nas mãos erradas? A expressão de Davi se tornou sombria. Ele sabia que estava no centro de algo muito maior. "O que você está dizendo?" Davi perguntou, desconfiado. Não havia tempo para palavras vazias. Bruno olhou em volta e, ao ver um canto escuro, puxou Davi pela mão e se escondeu. "Precisamos ficar aqui até que tudo se acalme. Não tem como voltar atrás. Precisamos descobrir do que somos capazes." Assim que se esconderam, ele ouviu sons de passos pesados se aproximando. Os homens armados estavam por perto. "Você acha que conseguimos escapar?" Davi sussurrou, a respiração pesada. Bruno viu a tensão no rosto do amigo e a incerteza pesou sobre seus ombros. Enquanto isso, do outro lado da rua,
uma luz ofuscante iluminou o espaço. Um carro preto parou abruptamente, e figuras familiares saíram dele. Era Patrícia e Ana, discutindo em tom elevado. Você não devia ter feito isso. Tudo isso só nos coloca em perigo, Patrícia exclamou, a frustração evidente. Davi e Bruno se entreolharam, preocupados. O que estava acontecendo? A traição parecia ainda maior agora. Mas a cena que se desenrolava diante deles foi um choque ainda maior. Patrícia sacou uma arma e apontou para Ana. Você não vai me parar. Você não sabe com quem está lidando, gritou Patrícia e seu rosto estava contorcido de raiva. Eu sempre soube que você era uma ameaça. Agora vai pagar. O que está acontecendo? Bruno murmurou, horrorizado. O que Patrícia havia se tornado? Ana encarou Patrícia, a determinação transformando-se em desespero. Você realmente acha que conseguirá escapar da verdade? Isto não acabará bem para você. Bruno sentiu um nó na garganta. A situação estava explodindo. Ele teve uma ideia repentina. Davi, temos que nos revelar. Se isto continuar assim, Patrícia pode acabar machucando alguém. Mas quando Bruno estava prestes a dar um passo à frente, tudo se transformou. Um tiro ecoou na noite, e o chão sob ele estremeu novamente. No entanto, dessa vez, Patrícia parecia ter perdido o controle, suas emoções transbordando. A expressão dela, antes fria, agora estava repleta de desespero. Os dois amigos se entreolharam. O que mais poderia acontecer? E ao olhar para Patrícia, uma realidade aterrorizante caiu sobre Bruno. Aquela mulher que eles acreditavam conhecer estava prestes a se tornar a vilã de um enredo que eles mal podiam imaginar. Bruno, você precisa sair daqui, Davi insistiu. Mas Bruno hesitou. Algo muito maior estava em jogo. E enquanto a realidade se transformava, as revelações começavam a se desdobrar como um quebra-cabeça monstruoso, onde todos eram peças em um jogo violento. E a verdade finalmente começaria a despontar. Mas o preço a pagar seria muito alto. O que mais iriam descobrir? A verdade estava ao seu alcance, mas estaria disposta a arriscar tudo? Bruno sentiu seu coração disparar, a revelação de Ana ecoando em sua mente. Patrícia é sua mãe. A incredulidade o envolveu como um grosso manto. Enquanto Patrícia tentava se defender, com a expressão de choque, o ambiente estava prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse processar a verdade, o chão sob ele estremeu. Uma forte explosão retumbou, abalando as paredes e fazendo objetos despencar. O barulho ecoou, uma onda de choque que empurrou todos para trás, e por um momento, tudo era um turbilhão de fumaça e gritos. A fumaça tomou conta do lugar, obscurecendo a visão. Os gritos se misturavam aos estalos de madeira, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Bruno se levantou, atordoado. O que estava acontecendo? Ele procurou Davi, mas não o viu. Davi, ele chamou, a voz tremendo. E quando o caos parecia ter seu clímax, uma figura emergiu das sombras, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca do caos. Era Júlia, com um olhar intenso, mas pálido. Bruno, eu preciso que você acredite em mim, ela gritou, o desespero transparecendo em cada palavra. Estão todos em perigo. Você precisa saber a verdade. Que verdade, Júlia? Bruno exigiu, sentindo o nó na garganta. Você me deixou com mais perguntas do que respostas. Antes que ela pudesse responder, os homens armados começaram a se afastar da cena da explosão, parecendo confusos, mas sempre vigilantes. O homem que havia dado os comandos antes
agora parecia incapaz de tomar uma decisão. Um deles famou: "Onde está a prova? Precisamos dela agora." E como um estalo, uma lembrança invadiu a mente de Bruno. Davi. Ele olhou ao redor freneticamente, lembrando-se do documento que Ana mencionara. Um eco de seus últimos momentos juntos na sala de leilão passou por sua mente. Se o que Ana revelou fosse verdade, se Patrícia realmente fosse sua mãe, isso poderia mudar tudo. A multidão em volta deles parecia perdida, dividida. O pânico transformava todos em figuras sombrias. Patrícia, ainda tentando se levantar, fixou seu olhar inquieto no espaço. E então, a cena tomou um rumo inesperado. De repente, um dos homens armados apontou sua arma. E não era para Patrícia. "Eu sei que vocês estão envolvidos. Vamos resolver isso agora." Ele disparou, mas o som do tiro foi abafado pelo estrondo de outra explosão que vinha de outra parte do edifício. A fumaça tomou tudo novamente, e enquanto tentava se proteger, Bruno decidiu: "Precisamos correr, agora." Ele puxou Davi pelo braço, e juntos começaram a correr em direção à saída. Júlia o seguiu, mas não sem olhar uma última vez para Patrícia, que ainda tentava se levantar. E a última coisa que Bruno viu foi o olhar de desespero misturado com fúria de Patrícia. Mas a reviravolta não acabou. Quando finalmente chegaram à rua, se depararam com um carro misterioso. O motorista, um homem de olhar penetrante, os esperava. "Vocês estão atrasados. Subam!" ele ordenou. Bruno hesitou. "Quem é você? O que você quer?" O homem sorriu, mas era um sorriso que não prometia nada bom. "Eu sou um amigo, ou talvez um inimigo. O importante é que vocês têm que saber. Pode haver um caminho, mas não sem sacrifícios." O que isso significava? O que mais estava em jogo? Bruno sentiu um aperto no peito, as palavras do motorista soando como um sino de alarma. O que mais poderiam descobrir sobre quem eram realmente? E com o olhar de Davi fixo em sua direção, a responsabilidade pesava. Entraram no carro, a fumaça e os gritos ainda ecoando na mente de Bruno. E quando se viraram para encarar o homem, uma outra revelação interrompeu o momento. "Se preparem", ele começou, "porque tudo o que você acredita sobre seu passado, Bruno, pode ser uma mentira." E estava tudo ali, a verdade quase ao alcance das mãos, mas com promessas de traições e descobertas que poderiam desmoronar qualquer certeza. O mundo foi girando, e agora, o que estava por vir parecia mais assustador e revelador do que qualquer um poderia imaginar. Bruno respirou fundo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. O caos ao seu redor parecia um filme de ação, mas ele estava no meio da cena, dentro da história. O olhar de Patrícia expunha uma mistura de choque e desespero. Quando a explosão ocorreu, tudo virou um turbilhão. Eles estavam em um lugar perigoso, e a tensão estava no ar. O homem que os havia levado até ali agora olhava para Júlia, com um sorriso de culpa. "Se você não confia em mim, agora é a hora", ele disse, olhando diretamente para Bruno. "Vocês precisam se mover, e rápido." Os homens armados estavam saindo da fumaça, prontos para agir. "Vamos, precisamos sair." Davi puxou Bruno, e eles correram, mas não sem olhar uma última vez para Ana, que havia se tornado uma figura de heroína em meio ao caos. Mas as palavras dela ainda ecoavam na mente de Bruno. "Patrícia não é sua irmã, é sua mãe." A revelação cortou como um golpe. Ele ainda não conseguia acreditar, mas a verdade estava se desdobrando a cada instante. "Por favor, nós não temos tempo", Júlia clamou, e eles foram até um carro abandonado. "Entre!"
O pânico tomou conta, e Bruno se sentou no banco de trás, as mãos tremendo. A adrenalina corria em suas veias. O que você sabe sobre Patrícia? Bruno perguntou, sua voz trêmula. Júlia olhou para ele com seriedade. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar e precisa encarar isso. Enquanto Davi dirigia rapidamente pela estrada, o barulho dos sirenes ao fundo se tornava mais alto, mais intenso. Eu não posso acreditar que ela é sua mãe. Isso muda tudo. Davi exclamou, seus olhos fixos na estrada. Bruno assentiu, seu coração apertando. E agora? O que fazemos? Não podemos simplesmente ignorar essa revelação. Em um labirinto de incertezas. O sonho que tinha se transformara em um pesadelo. Naquela noite, eles se esconderam em um lugar seguro. As sombras dançavam nas paredes, e a tensão permeava o ar. Mas mesmo em meio ao medo, uma faísca de esperança começava a crescer. Davi vira algo mais na vida deles. Precisamos nos unir contra ela. Juntos podemos parar Patrícia, ele disse. A determinação em sua voz era nítida. Bruno respirou fundo, decidido a enfrentar seus demônios. E se a verdade que precisamos descobrir for mais perigosa do que imaginamos? Mas dentro dele, essa dúvida não poderia detê-lo. Ele olhou para Júlia, que parecia uma mãe distante, e então para Davi, que se tornara um verdadeiro amigo. Uma nova realidade se formava na cabeça de Bruno. Poderia ser perigoso, mas se eles se unissem, talvez pudessem descobrir a verdade, expor todos os segredos obscuros que Patrícia guardava. Enquanto planejavam o próximo passo, Bruno olhou pela janela. A cidade iluminada, refletindo seus pensamentos tumultuados. Ali, entre sombras e incertezas, eles buscavam um caminho. Mas mesmo no escuro, havia esperanças e um desejo ardente de liberdade. Agora era hora de agir. Temos que ir atrás da verdade e juntos seremos mais fortes. As palavras saíram com firmeza, e assim, naquele momento, o futuro se tornava uma grande interrogação. E agora quero saber de você, meu amigo. O que achou deste desfecho intrigante? Você precisa se inscrever agora mesmo no canal, para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo